Olá, vamos falar de flores hoje. Eu sei que habitualmente venho sempre falar mais da horta, mas hoje vou falar de flores. E vou fazer aqui um vaso suspenso com estas flores que são tão conhecidas e tão utilizadas para florir as nossas varandas, que são as sardinheiras, vulgarmente conhecidas como sardinheiras, mas são os gerânios. Existem várias variedades, mas eu hoje, como vou fazer um vaso suspenso, vou utilizar estas, que são umas sardinheiras que têm normalmente uma tendência de cair, de pender em cascatas floridas e fazem lindas cores e trazem imensa cor e que pode realmente durar quase que, não digo o ano inteiro, essencialmente primavera, verão, mas mesmo outono, normalmente em meses que costumam ter temperaturas boas, amenas, costumam ficar floridos. Depois vamos falar também de alguns cuidados de manutenção para elas se manterem realmente floridas por mais tempo e saudáveis. Então o que é que vocês precisam? Precisam de um vaso suspenso, podem, se quiserem, e tiverem um cesto, imaginem que têm um cesto até velho, que já não utilizam, e podem de facto querer até fazer uma reutilização desse cesto. É relativamente simples, porque, como podem ver aqui, é um mero cesto que está com uma camada aqui por dentro, portanto aqui impermeabilizada, um tipo de um plástico que acaba por impermeabilizar. E o que nós vamos fazer agora aqui é colocar malhas que são um bocadinho mais densas, mas malhas geotêxteis, para proteger, no fundo, o nosso cesto, que é neste material natural, do substrato que vai levar no interior. Claro que vamos ter sempre que furar então o nosso cesto. Vamos colocar as malhas, vamos precisar depois dos restantes materiais para fazer a drenagem desse vaso, nomeadamente a argila. Vamos colocar uma camada de argila expandida no fundo e vamos depois colocar o substrato adequado para plantarmos estas flores, não é? No fundo estas plantas floridas, e vamos então fazer o nosso arranjo. Então vamos daí. Vou colocar duas malhas geotêxteis mais compactas, que é para ver se faço aqui uma proteção melhor do cesto, como ele é neste material natural. No fundo aqui uma caminha mais arranjadinha. E agora vamos só juntar o nosso substrato. Eu vou tirar então aqui o nosso substrato. Vou colocar uma camada de substrato. Mais um bocadinho, depois vou plantar. Então os gerânios, estes que são pendentes, normalmente eles vêm protegidos, que é para não partirem, não é? E se quiséssemos podíamos também quase que fazer um efeito de tutores e deixá-los subir, mas aqui a ideia é mesmo colocá-los neste cesto para eles caírem, ou poderia ser também numa floreira. Então vou tirar estas proteções com algum cuidado. E vamos tirar a planta do vaso, apertando ligeiramente. Eles têm alguma fragilidade e podem partir aqui no caule. Portanto, é um caule relativamente frágil, é apenas aqui um caule único e, portanto, devemos ter algum cuidado, apertando, que é para ele se soltar. E agora vamos então colocar primeiro as nossas plantas e depois é que acabamos de encher com o substrato. Portanto, vamos colocar uma aqui, vou retirar de novo esta. Ups, esta aqui já está, vamos lá ver se tiramos com cuidado. Acho que já fiz ali uma asneira. Ups, pronto. E agora vamos fazer o quê? Vamos, com algum cuidado, tirar do vaso. E se houver aqui folhas na base secas, devemos tirá-las. Normalmente folha seca tem tendência sempre a guardar a bicharada, portanto é importante tirá-las. E vamos colocar então aqui neste cesto. Eu agora, para encher este vaso, até porque ele ainda é bem grande, ele tem cerca de 40 cm, aproximadamente uns 35, 40 cm de diâmetro. Para encher, para ficar mais bonito, ainda vou colocar aqui esta, que é uma prima das petúnias, mas mais pequenina. E já que estamos aqui em tons de rosa, com esta inspiração rosa, vamos colocar aqui esta que vai ficar bonita. E então vamos colocá-la assim mais pendente para este lado. Tentá-las inclinar ligeiramente, que é para elas já ficarem com aquela tendência de caírem. E agora o que eu vou fazer é juntar então o substrato de forma a encher e a ficarem as plantas aqui bem aconchegadas. Aqui agora é melhor com uma pazinha, que é para não sujar muito.
Portanto, isto para requer um bocadinho de paciência, não é? Que é para elas realmente convém. Assim, vou espalhar com a mão, não é? Ainda vou ter que pôr mais. Espalhar e que é para ele aconchegar também. E dar-lhe aqui um toquezinho para inclinar para este lado. Portanto, esta está praticamente. É importante que elas fiquem bem aconchegadas, porque senão, assim, bem aconchegadas no pé, porque senão a tendência delas partirem é maior. Por isso aqui é importante que elas fiquem realmente bem presas, não é? Porque o pé, o caule, é realmente sensível a partir. Esta já está, já se nota aqui a diferença, estão a ver? Esta aqui ainda não está bem. Vamos virar um bocadinho. Vai ficar um cesto bonito. Não vai? Acho que vou levar para a minha mamã. E ela vai ficar toda contente, que ela gosta muito destas flores. Acho que ela tem sempre destas flores, mas como é um cesto suspenso, vai ficar mesmo em frente à cozinha, vai ficar bonito. Então, já acabei de plantar, aqui um alerta, quando a gente acaba de plantar uma floreira, deve colocar sempre o substrato bem até à superfície, até porque nós, como vamos regar a seguir, não é? Ele vai começar a compactar, que é o que acontece, então vamos fazer aqui uma cobertura, que é para proteger do vento, ele vai ficar mais exposto e vamos fazer uma cobertura então com argila expandida, mas podia ser outro material, neste caso eu vou escolher a argila expandida, que tem sempre este efeito também decorativo, para tapar o vaso e para proteger, neste caso, um bocadinho o substrato da evaporação. Agora vou só acabar de arranjar aqui o vaso. Ok. Vamos regar, é muito importante. Normalmente, e vou falar agora um bocadinho de alguns cuidados de manutenção importantes a manter, para nós mantermos mais saudáveis as sardinheiras. A rega nunca deve ser abundante. Claro que quando acabamos de plantar é uma exceção. Quando acabamos de plantar podemos regar mais abundantemente porque as plantas acabaram, ou têm que neste caso, enfim, se ambientarem aqui ao novo espaço e portanto convém colocarmos mais água do que o normal. Mas quase sempre a rega nunca deve ser exagerada, deve ser uma rega, ou seja, deve ser uma rega com mais frequência e em menos quantidade. E outra coisa importante que é, os gerânios normalmente preferem realmente a rega no pé. Quase todas as plantas assim, mas os gerânios em particular, são um bocadinho sensíveis à água nas próprias folhas. Aliás, em tempos de grande chuva não é os tempos que eles mais apreciam, não são os tempos de grande chuva, são normalmente os tempos mais de primavera-verão em que está, enfim, dias mais secos. Eles não apreciam muito a umidade. E a rega não deve ser exagerada porque vai ajudar a fazer o quê? Podem apodrecer as raízes, portanto os caules e as raízes estão sensíveis ao encharcamento da água, daí que é importante que o substrato também seja um substrato que ajude, que tenha uma boa capacidade de retenção, mas ao mesmo tempo de drenagem, portanto que drene muito bem, um substrato bem drenado. Este substrato que eu acabei de colocar já tem fertilização, portanto já está fertilizado e preparado para podermos ter aqui os nossos gerânios sem fertilização durante os próximos 2 meses aproximadamente, mês e meio, 2 meses não precisamos acrescentar fertilização, não é? É uma fertilização já adequada para ele dar flores, para ele ter aqui cascatas lindas de flores. E agora vamos ainda falar a seguir de alguns cuidados, como vos vou dizer, de manutenção importantes. Aqui eu já tirei, vinham aqui algumas folhas secas e algumas flores, é importante ir retirando. E claro, agora é só pormos este vaso sempre num local com bastante sol, com sol pleno, acima de 4 horas, portanto eles gostam de sol pleno. Não apreciam estar em locais que absorvam muito calor, portanto, ou seja, por isso mesmo se calhar vemos muitas vezes os nossos gerânios, as nossas sardinheiras pendentes ou sem ser pendentes em floreiras que caem e que não estão normalmente na proximidade de uma parede, tal como este vaso suspenso, não é? Que vai ficar neste caso também pendente, não na proximidade de uma parede que absorva o calor, portanto eles gostam de uma atmosfera seca, mas ventilada. Então daqui a uns tempos ela vai começar a dar mais flores e à medida que as flores vão florindo também vão secando e nós queremos que haja uma floração continuada, por isso o que é que nós devemos fazer? Devemos ter em atenção e funciona mesmo, se nós fizermos isto vamos estar constantemente a incentivar a planta a dar mais flores. Então é um bocadinho até quase que diria que terapêutico, uma certa paciência para irmos retirando estas flores que acabaram de florir e que já estão a secar, não é? Já estão secas e pode ser simplesmente até com a nossa unha, com a nossa mão, com algum cuidado para não partir, porque elas, como disse, realmente são um bocadinho sensíveis a partirem com alguma facilidade, ou então com a nossa tesoura e cortando não apenas o topo da flor,
mas cortando sempre onde é que ela vai florir, junto ao caule. Acontece. Prontos, está quase. Oh, limpei esta coisa magnífica. Já fiz aqui a manutenção, vos mostrei como se faz uma manutenção nesta floreira que já está plantada há uns 2, 3 meses aproximadamente. É uma coisa que eu não faço só de longe a longe, realmente vou fazendo continuadamente. Quase que todas as semanas o ideal é tirarmos sempre estas flores secas. As folhas também devem ser retiradas, principalmente aquelas que ficam próximas da terra, porque normalmente elas têm tendência a fazer o quê? A serem, digamos, com um ninho para fungos, para bactérias, para bicharada que não nos interessa. Então, se nós mantivermos aqui o nosso gerânio sempre limpo, retirando folhas e flores secas, na altura do outono ele aprecia uma poda, não precisa ser uma poda muito drástica, mas cortarmos aqueles caules que estão às vezes mais pendentes, ou seja, quando eles têm um crescimento já mais alongado, é interessante porque ajuda a incentivar também a renovação da própria planta, mas façam sempre isso mais a meados e finais do outono, que é para que na primavera a planta volte a renovar com toda a energia, volte a dar mais folhas e mais flores. Se o vosso gerânio estiver a dar mais folhas do que flores, quer dizer que ele pode estar a ser fertilizado em demasia com fonte de azoto. Então, nesse caso, abrandem a fertilização, caso ele esteja a ser continuadamente fertilizado, e renovem depois, à posterior, até, como digo, com um fertilizante mais adequado para flores. Passado 2, 3 meses, não precisam de se preocupar muitas vezes em grandes cuidados com fertilização, porque quase que basta acrescentar um bocadinho mais do substrato normalmente adequado para flores, porque ele já vem fertilizado e, portanto, como a nossa floreira vai abater, vamos acrescentar um bocadinho mais de substrato e estamos a dar aqui normalmente mais nutrientes então às nossas plantas, às nossas floreiras. E então, gostaram aqui da minha proposta? Vão plantar gerânios? Já têm plantado gerânios em vossas casas, nas vossas varandas? Quase certeza que sim. Ou se não têm nas vossas casas, na casa das vossas mães, na casa das vossas avós, quase certeza que há vasos de gerânios. E não se esqueçam de partilhar com amigos ou com as vossas mamãs, não é? Porque podem ter dicas que lhes interesse, que lhe interesse. Não se esqueçam de pôr as vossas dúvidas aqui nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.